Na Bíblia, o vinho novo é símbolo de algo renovado, cheio da presença de Deus e da ação transformadora do Espírito Santo. Jesus nos lembra que não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque o novo exige novidade de coração, de vida e de disposição. Então vamos mergulhar no que significa receber o vinho novo do Reino, permitindo que o Senhor renove nossa fé, restaure nossa alegria e nos conduza a uma vida cheia do Espírito. É tempo de deixar para trás tudo que é velho e abrir espaço para o que Ele quer fazer. Amém? Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos vieram dispostos hoje a ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida? Diga, glória a Deus! Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Abra a sua Bíblia e vai estar no telão aqui. Se você não tem a palavra do Senhor, você vai acompanhar comigo aqui no telão. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Jesus é interrogado sobre o jejum. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como pode o convidado do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias enquanto o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se fizer, as vasilhas se romperão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservarão. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite tão linda, por essa noite especial, pela tua glória que foi derramada nesse lugar hoje de manhã, e que o Senhor dê uma porção dobrada hoje à noite, que o Senhor traga cativa toda a mente, todo o coração, segundo o propósito da tua palavra, que hoje, Deus, haja nesse lugar restauração, curas, milagres, transformações, e que a glória do Senhor nos visite, assim como no tempo de Isaías, a fumaça enchia todo o templo, não essa fumaça produzida por essa máquina aqui no templo, mas uma fumaça da tua glória, uma fumaça do teu poder, uma fumaça restauradora, uma fumaça cheia do poder do Senhor, que venha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, queremos ouvir a tua voz esse mês de outubro sobre o vinho novo, sobre aquilo que o Espírito Santo quer fazer nesse lugar, porque o Senhor é um Deus que cura, que restaura, que liberta, Deus que transforma a mente, que transforma vasilhas velhas em vasilhas novas. O Senhor é o Deus da redenção, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus que pode ressuscitar mortos, o Senhor é o Deus que pode curar enfermos, o Senhor é o Deus que pode restaurar vidas, o Senhor é o Deus que pode trazer vida a quem está morto, o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Deus, nós te adoramos nessa noite e exaltamos o teu nome para quem está em casa, Senhor. Abre o coração dessa pessoa, que ela possa ouvir tua palavra e colocá-la em prática também. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu quero desafiar você a usar as redes sociais, o seu celular, como eu vou fazer agora. Pega o seu celular aí, ó, bate uma foto sua e quem está perto de você aí, olha para cá, faz uma cara de crente aí, bem bonita aí, vai lá, uou! Isso. Agora, posta ela no seu Instagram, marca aí a IBF, a Igreja Batista da Família, e quem estiver conectado com as suas redes sociais, vai ver que você está na igreja agora, tem uma live rolando aí ao vivo, e você pode abençoar, manda o link dessa live, entre lá na bio do Instagram da igreja, e marca essa pessoa aí, marca algum amigo seu e diz: assista essa palavra aí, que ela pode transformar a sua vida hoje. Faz isso com toda alegria. Enquanto você posta, eu quero dar um aviso a você e a quem está em casa, que domingo de manhã, às 7h30 da manhã, vai ter batismo aqui de manhã, antes da escola bíblica. Diferente dos outros domingos que a gente cancelava a escola bíblica,
Botamos o batismo para mais cedo, às 7h30. Pastor, não é muito cedo não, 7h30 da manhã. É não, irmão. Cedo é a missa católica no domingo, 6 horas da manhã, e está cheio de gente lá, assistindo a missa. Para adorar um Deus que está morto, para adorar um Deus que está crucificado numa cruz. Você vive e você adora um Deus vivo. Então, domingo de manhã, às 7h30 da manhã, quem vai se batizar e quem vai se tornar membro, precisa chegar aqui de 7 da manhã. Eu vou estar aqui esperando você já. Pra gente, a piscina vai estar cheinha de água e você vai descer E eu quero despertar você a criar expectativa no seu coração quanto a essa nova série. O mês passado, nós tivemos a série aqui, O Deus da Provisão. E eu vi só um testemunho, dentre outros, que marcou meu coração. E a pessoa, num domingo de manhã, numa sexta-feira de manhã, depois da oração da madrugada, disse: pastor, o senhor pode ficar um pouquinho aqui? Eu digo: posso. E ela disse: eu quero compartilhar que essa série, Deus da Provisão, mexeu com a estrutura da minha vida para o resto da minha vida. Nesse mês, na primeira palavra do mês, quando o senhor falou sobre Abraão, o sacrifício de Abraão, e como Deus faz a provisão no monte onde Abraão subiu, o cordeiro já estava lá, e no final o senhor fez um apelo e pediu para as pessoas sacrificarem o seu Isaque. Deus tocou meu coração e eu sacrifiquei uma área da minha vida que era muito difícil, que eu amava muito, e Deus simplesmente pediu ela e eu entreguei naquela noite. E Ele está me conduzindo a uma nova área ministerial, onde eu vou cuidar das pessoas, onde eu vou pastorear elas, onde eu vou, eu vou cuidar dessas pessoas na célula, no discipulado. E eu fiquei tão feliz, irmãos, com o que nós ministramos aqui. Você que está em casa, para tudo que você está fazendo, crie uma expectativa do que Deus pode fazer na sua vida esse mês de outubro. Estamos na reta final, para o final do ano de 2025. E se você está curtindo esse ano, como eu estou, saboreando cada série, cada mês, aquilo que Deus tem feito nesse lugar, você vai entender o que Deus vai fazer nesse novo período da sua vida, nessas 4 semanas do vinho novo. O vinho novo é a primeira, essa mensagem é a primeira mensagem da série Vinho Novo, Odres Velhos. O propósito dessa série: mostrar que a nova vida em Cristo não pode ser vivida com estruturas antigas e legalistas. Preste atenção nisso. O Evangelho transforma mente, coração e estilo de vida. Repita comigo: o Evangelho é o vinho novo e transforma mente, coração e estilo de vida. Você vai ver hoje como nós temos palavra e exemplos aqui de vida que vão modificar a sua vida e vão levar você a níveis mais altos, e chaves vão ser viradas no mundo espiritual, levando você a viver o sobrenatural e o vinho novo de Deus. Se eu fosse você, eu não conversava com ninguém, eu ficava focado nessa palavra, porque Deus tem algo especial para falar com você no início desse mês. Nesse primeiro domingo do mês, Jesus está sendo confrontado com uma pergunta sobre o jejum. A crítica é: por que os seus discípulos de Jesus não jejuam? O verso 14 do nosso texto que nós lemos, acompanha aí, diz assim: então os discípulos de João vieram e perguntaram-lhe: por que os fariseus e nós jejuamos e os teus discípulos não? Presta atenção nessa pergunta. Nela tem 2 chaves aqui importantes. Aqui é um confronto entre a nova aliança e o legalismo religioso. Aqui nós percebemos a incompatibilidade entre a graça e o legalismo, entre o evangelho vivo e a religiosidade morta. Preste atenção nisso. Quando Jesus é confrontado: por que você não jejuma? E os fariseus jejuavam 2 vezes por mês ou por semana. Os discípulos de João jejuavam. Jesus está ensinando aos fariseus e aos discípulos de João que é algo novo, algo transformador, e não pode ser colocado em estrutura velha. Jesus está tentando abrir a cabeça dos fariseus e abrir a cabeça dos discípulos de João, que o vinho novo tem a ver com a nova identidade. Uma nova identidade que nós adquirimos através de uma vida nova em Cristo. E o vinho novo não tem a ver com a sua nova, com a sua velha identidade. A primeira identidade que nós temos
como seres humanos, é que nós somos pecadores. Se tem alguém do seu lado aí, diz assim: meu irmão, você é pecador. Você é pecadora, minha irmã. Por quê? Todos nós somos pecadores desde pequenininho. Nós já nascemos inimigos de Deus. Essa semana passada eu estava visitando uma das minhas netas. Eu tenho 3 netas e uma no forninho. São 4 netas. E a mais velha fez 2 anos a semana passada, agora no finalzinho do mês, no início desse mês. E eu fui lá visitar ela. E ela estava lá brincando, e a gente brincando com ela. E Olívia para cá, Olívia para lá. E daqui a pouco a mãe dela dá um potinho com uvinhas sem semente, lá da Forte Frutos. E ela começou a comer a uvinha, comendo a uvinha. E eu cheguei para ela e disse: Olívia, uma uvinha dessa para vovô? Ela olhou para mim e disse: não, uvinha de Olívia. Sério? 2 anos, já é egoísta desse jeito, já é mesquinha. Aí a mãe e o pai: não, filha, vai lá, dá uma ovinha para o vovô. Eu digo: dá uma ovinha, filha, dá uma carinha de pena assim, dá uma ovinha para o vovô. Ela: não, ovinha de Olívia. Está lá, desde pequena, a gente já nasce egoísta, já nasce pecador, a gente já nasce cheio de pecado. E Romanos 3, 21 a 23, vai dizer sobre a justificação pela fé, mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para com todos creem, não há distinção. Pois todos, repita comigo, todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Todos nós somos inimigos de Deus, irmãos. Nascemos pequenininho, lindinho, uma bochechinha maravilhosa, cabelinho roxinho, lourinho, os olhinhos verdes, mas nós somos inimigos de Deus. Por quê? Porque nós nascemos do fruto do pecado. Sua primeira identidade é a identidade de pecador. E isso só muda quando você cresce, quando você cai a ficha, você entende que o Evangelho é transformador e ele é o vinho novo e ele pode transformar a sua vida. Então, a primeira parte, eu quero aqui na introdução ainda, e quando isso não acontece, quando essa mudança de Cristo não acontece, nós somos pecadores. A nossa identidade é de pecador. Eu peguei uns pedaços de um filme para colocar aqui como exemplo, para você ver como nós nascemos pecadores e a nossa carne foi vendida pelo diabo. A nossa carne ama o pecado, ama o roubo, ama os pecados, a prostituição, ama a pornografia, ama a desonestidade, ama tudo que não presta. Olha só, moça, quando alguém pergunta a ela qual é a sua identidade, pode saltar aí o filme. Qual é a sua identidade? E o que ela responde, ela não sabe, mas ela tem uma identidade pecadora nela, uma identidade intrínseca na sua vida. Ana, você consegue saber antes da corrida se vai ter um ataque? Às vezes, mas hoje eu me senti bem. Você corre bem, né? O Ethan foi buscar o Will, então temos tempo. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense nisso, tá? Quem é Hannah Scott? Eu não sei. Até aí tá bom. Ele pergunta quem é Hannah Scott e ela diz, vai ter a segunda parte, agora pode preparar, não precisa acender a luz agora não. Quem é Hannah Scott? Ela não sabe, porque ela já nasceu vendida pelo pecado, e olha quais são as práticas de alguém que vive vendida pelo pecado. Olha as práticas daquela pessoa que nasceu no pecado e é pecadora. Olha qual é o prazer de Hannah Scott. Olha o que é que ela faz quando ela tem essa identidade de pecadora. Não é melhor de 5. Você é engraçado.
Show. Hannah Scott nasceu numa família destruída pelo pecado. Essa menina não sabe qual é a sua identidade, mas a identidade dela está descrita nos seus atos. Ela é cleptomaníaca, ela rouba. Ela tem problema de levar as coisas. Ela roubou o fone de ouvido desse menino, ela roubou o relógio do professor, ela roubou outras coisas. E quando nós não entendemos qual é a nossa identidade em Cristo, ela já está definida. E a definição é, ela é uma pessoa envolvida e vendida pelo pecado. Em primeiro lugar, eu quero refletir com você hoje, nessa primeira mensagem. Quando você não tem Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem a identidade de pecado, você é ladrão, você é pecador, você é salteador, você rouba e você tem prazer no pecado. Em primeiro lugar, repita comigo, o vinho novo, mais forte, o vinho novo é o Evangelho, e não uma extensão da religiosidade morta. Isso. Não é uma extensão de uma religiosidade morta. Jesus disse, então, os discípulos de João vieram e perguntaram, por que você não jejuma? E a pergunta continua. E Jesus responde, a primeiro diagnóstico da resposta de Jesus é, como pode o convidado, ele usa o exemplo de um noivo. Como pode o noivo ficar de luto enquanto as pessoas jejuam por ele? Virão dias em que o noivo não estará no meio de vocês, serão tirados, aí sim, você pode jejuar. Nós precisamos entender que o vinho novo é o Evangelho, que é transformado, enquanto Jesus estava no meio deles, enquanto Jesus estava habitando, não tinha necessidade deles jejuarem. Por quê? É lógico, se eu estou presente, há uma identidade que eu estou presente entre vocês. Quando eu for embora, vocês podem jejuar. Hoje, nós podemos jejuar porque Jesus já não está presente aqui fisicamente. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Os discípulos de João praticavam o jejum como sinal de arrependimento. E eles esperavam que Jesus estivesse dentro dessa cartilha judaica, dessa cartilha farisaica. Jesus responde com a imagem de um noivo. Enquanto o noivo estiver presente, não tem necessidade de você jejuar. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que Jesus está querendo dizer com esse tempo? Que Jesus, aonde Ele está presente, aí é festa. Onde Jesus está presente, aí há celebração. Onde Jesus está presente, aí há alegria. Onde Jesus está presente, aí há cura. Onde Jesus está presente, aí há libertação. Onde Jesus está presente, aí há restauração. Onde Jesus está, aí acontecem milagres. A presença de Jesus, aonde Ele está. Ronaldo Lidório vai dizer que com Deus todas as coisas são possíveis, mas sem Deus nada acontece. Essa menina, alguém precisa atingir ela com o Evangelho. O pastor Léo Matos, lá na conferência de célula, disse, desde os 13 anos que eu comecei a fumar maconha, a tomar cocaína, a cheirar droga e a tomar SLD, e eu fui de 13, 14, 15, 16 até 17 anos e ninguém me encontrou. Onde está o Evangelho para aquele rapaz de 13 a 17 anos que não foi atingido com o Evangelho? Presta atenção nisso. Quando Jesus chega em Caná da Galileia, ele chega num casamento, e naquele casamento acaba o vinho. E a mãe de Jesus diz, meu filho, por favor, resolva essa situação. E ele vai dizer, mãe, o que eu tenho com você, não chegou a minha hora, mas Jesus, aonde Ele está, aí há abundância de alegria. Eu posso ouvir um amém? Onde Jesus está, é a abundância da alegria. Você que está em casa, presta atenção nisso. Jesus supre a necessidade daquela festa. O vinho era a alegria daquele povo. E Ele transforma água em vinho. Porque Jesus, aonde Ele está, aí há cura, aí há milagre, aí há restauração. Jesus chega num velório da filha de Naim, da viúva de Naim, em Lucas 7, 11. Ele chega lá e aquela criança está morta, todo mundo chorando. Mas aonde Jesus está, aí há milagres e a cura. Ele vai lá e cura aquele menino, o menino levanta. Em terceiro lugar, Jesus chega em João 11, na casa, na vila de Betânia, na casa de Maria, de Lázaro e de Marta. E elas estão chorando desesperadamente. Jesus diz, o que foi, Marta? Jesus morreu. E aí acabou para nós, seres humanos, a morte é fatal. E Jesus disse, Maria, calma, Lázaro vai ressuscitar. Eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar no último dia. Não, Maria, eu estou falando que Lázaro vai ressuscitar agora.
porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ele chega no túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai com vida. Ele chega para nós hoje, você que está morto aqui nos seus delitos e pecados, e Jesus diz: meu filho, sai dessa caverna, vem para cá, porque você vai ter vida e vida abundante nessa noite. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. A vida com Jesus não é regida por regras vazias, mas por um relacionamento com Deus. Irmãos, quando Deus criou o homem, Ele descia para se relacionar com Adão, Ele conversava com Adão, Adão tinha intimidade com Ele. A partir do momento que Deus percebe que Adão está só, Deus percebe que há um perigo no Éden, há um perigo no jardim. Se esse Adão ficar sozinho aqui, ele vai ser ansioso, ele vai ter depressão, ele vai ter síndrome do pânico. Eu vou fazer uma companheira para ele se relacionar, uma auxiliadora. Ontem eu fui para o casamento de Keliane e de Raif, lá em Santa Rita. E que festa bonita, que lugar bonito. A presença de Jesus estava ali. 2 jovens daqui do acolhimento da igreja. E quando nós chegamos ali, Deus começou a ministrar o meu coração. A presença de Jesus está aonde ela é invocada. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. E a irmã disse: pastor, se esse casamento aqui não fosse com Jesus, hein? Imagine música do mundo, bebida, álcool, ressaca. Mas uma festa com Jesus. Uma festa onde Jesus é entronizado. Onde Jesus está ali. E aí a presença de Jesus foi do início ao fim daquele casamento. Que noiva linda. Que presença de Deus maravilhosa, eu dizia a Denise. Quando essa menina cresceu aqui na igreja, se desenvolveu, ficou uma moça, foi curada, restaurada e está lá, se casando. Esse é o propósito de Deus, queridos, o vinho novo. Não podemos viver um evangelho com uma continuação de uma religiosidade morta. Cristo é o noivo e onde Ele está, aí a abundância da alegria, a novidade de vida, a celebração. A vida abundante é resultado de um relacionamento com Jesus e não de rituais religiosos mortos. Segundo lugar, repita comigo: o vinho novo não se mistura com os odres velhos. Vou explicar o que é isso. Jesus pega algo natural da época. Odres era aquela bolsa de couro onde era colocado o vinho e ele era curtido. Se você pega uma bolsa daquela velha, o couro já está ressecado e você bota um vinho novo dentro, a fermentação do vinho, pá, vai estourar aquela bolsa. Preste atenção nisso. E Jesus diz no versículo 16, acompanhe aí na sua Bíblia: ninguém põe remendo de pano novo em roupas velhas, pois o remendo ficará e a roupa rasgará. Jesus agora, além do exemplo do noivo, ele usa o exemplo de uma roupa. As roupas na época de Jesus, elas não eram costuradas em fábricas, né, em máquinas, eram costuradas à mão. E quando a roupa rasgava, se fosse colocar um remendo na roupa, aquele remendo do pano novo, ele esticava. Quando costurava no pano velho, o pano velho ia romper de novo. O que Jesus quis dizer com isso? Preste atenção nisso. O novo não funciona no velho. São incompatíveis. Se você quer o novo de Deus, se você quer o vinho novo, você tem que mudar a estrutura da sua vida. O que Jesus está dizendo é que, o que Ele quer dizer com esse exemplo é que o evangelho não pode ser construído em cima de bases, de méritos, de regras, de tradições humanas. O evangelho é a graça e a vida. O evangelho não é um remendo moral, é uma veste completa. Não dá para fazer um remendo na sua vida. Pastor, eu vou deixar aqui, eu vou mudar só a área do meu casamento, eu vou deixar a minha empresa do lado, eu vou mudar só a minha empresa, eu vou deixar os meus filhos do lado. Jesus, eu vou deixar, eu vou consertar só a minha parte emocional, mas a minha parte de uma bebidinha, uma caipirinha no final de semana, ou uma cervejinha, isso aí eu não vou abrir mão, não, deixa aqui, porque é uma coisa que eu gosto. Isso é remendo. Isso é costurar pano novo em pano velho, é colocar vinho novo em odres velhos.
tem que romper com tudo, irmãos. Não dá para ser quase crente. Você é quase crente, você quase ora, você quase dá o dízimo, você quase vai quando Jesus vier. Você vai ficar aqui. Você tem que romper com o pecado. Você tem que romper com a velha vida, tem que romper com tudo. Você tem que ser fiel em tudo. Você tem que deixar Jesus entrar na sua casa, não só no terraço, mas na sala, no quarto, na cozinha, no quarto do escritório, na despensa, lá naquele quartinho que você peca, que você se tranca lá. É naquele quarto que Jesus tem que entrar. Você que me ouve em casa, você que me ouve aqui na igreja, não dá para servir na igreja, não dá para vir para a igreja com a estrutura velha de pecado e entrar no algo novo. A igreja, ela é uma comunidade de regenerados em Cristo, de pessoas que foram transformadas. Não dá para uma pessoa que não tem Jesus, chegou na igreja, gostou da música, gostou do ambiente, eu quero servir nos ministérios, aí vai lá para o trânsito. Quando chegar lá no trânsito, o primeiro irmão, ou alguém que foi estacionar o carro lá, derrubar o cone, o capaz dizer, ei rapaz, que é isso? Aí o outro vai dizer, rapaz, você não é muito grosso, você é ignorante, vai bater pouco os dois, vai terminar brigando lá. Servir nos ministérios é para quem nasceu de novo, é para quem passou pelo milagre do vinho novo. Servir nos ministérios é para quem foi transformado. Você chega na igreja, gosta da Rede Kids, é bonita, a igreja é bonita, a Rede Kids. Eu vi os stories do culto de manhã, que coisa linda. A nossa mídia está de parabéns. Enquanto o culto está acontecendo ali, a Rede Kids está funcionando lá. Aí chega uma pessoa que não foi transformada, é um odre velho, aí vai servir na Rede Kids. Aí vai que uma criança lá se acidenta e a mãe chega, braba. Você é uma tapada, você é um ignorante, você não pode estar aqui nessa Rede Kids, sai daqui. Aí a pessoa que não foi transformada, ela pega as coisas dela e diz, eu vou embora, que eu não estou aqui para levar desaforo de ninguém não. E vai embora. Sabe por quê, irmãos? Essas pessoas vão embora. Elas se decepcionam com a igreja, porque não passaram pelo milagre do vinho novo. Não passaram pelo milagre, pelo maior milagre do mundo. Não morreram para o mundo. Jesus diz em Gálatas 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando nós somos agredidos aqui na igreja, essas agressões não nos atingem. Por quê? Porque a gente já morreu. Morto não reage. Jesus disse, pode dar na sua cara, você tem que oferecer o outro lado. Por quê? Porque quem recebe essa ofensa não é mais você. Quem recebe essa ofensa é Cristo que habita em você. Quem está me entendendo diz amém. Eu, ao longo dos 25 anos aqui, já fui muito humilhado. Já fui muito agredido. Já fui chamado de ladrão. Pastor Djalma rouba a igreja, por isso que ele tem um carro novo. Pastor Djalma é um adulto, arranjaram até um amante para mim. Acaba saiu espalhando aí na Josefa Taveira. Pastor Djalma é um mentiroso. Pastor Djalma, eu não vou lá para aquela igreja, porque eu tenho fontes fidedignas lá de dentro, que pastor Djalma é gay. Essa foi pau. Eu, gay, brincadeira, irmão. Por que essas ofensas não me machucam? Ou não me fizeram desistir ao longo do evangelho? Porque esse Djalma, que recebeu essas acusações, já morreu. Se eu já morri em Cristo, pode falar mal de mim, irmãos. Pode falar mal de você. Você não vai levantar com raiva e com ódio. Porque essa raiva e esse ódio já foi transformado em amor. Cristo é quem leva todas as pedradas por nós. Amém? É o vinho novo. É isso que Deus quer ministrar ao nosso coração nesse mês de outubro. Preste atenção nisso. Você precisa entender que o evangelho é para quem quer ser moldado e não para ser... o evangelho não é para quem quer moldar, é para quem quer ser moldado. O evangelho, a estrutura velha tem que rasgar. Não dá para fazer um remendo. Pastor, dá para eu aceitar Jesus só a metade e a outra metade eu ficar assim, eu ficar livre para fazer o que eu quero? Não dá. Você tem que morrer por completo. Tem que morrer todo. Quem está me entendendo diz amém. Em casa, quem está me entendendo, fica ligado nisso aqui. Nós precisamos entender que o evangelho, ele é
Ele é o recipiente, Ele é a bênção, Ele é o dínamo, Ele é o poder que entra em nós, Ele transforma. Mas nós precisamos morrer. Se nós não morrermos, irmãos, é só um banho de piscina. Vou batizar Delano, domingo de manhã, e outros irmãos. 7 horas da manhã vai estar aqui, todo mundo prontinho. Irmão, você crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Creio, pastor. Mediante a sua fé, como testemunho público, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ali, pô, é um simbolismo de uma vida que já foi transformada. Se você não foi transformado, aquele batismo não serve de nada. Mas se você passou pelo vinho novo, se você foi transformado, aí sim faz sentido o evangelho para você. Eu vejo a angústia de algumas irmãs e de alguns irmãos que foram transformados, mas o marido não foi. Pastor, eu queria tanto que o senhor orasse pelo meu marido. Ô, irmão, se a minha oração transformasse ele, era bom demais. Eu oro aqui todo dia nessa igreja. A gente vive numa igreja batista renovada. Uma igreja batista que crê na atualidade dos dons espirituais. Sábado, de 3 horas da tarde, vai estar a pastorada batista, todo mundo aqui, para examinar mais 2 pastores candidatos. Nós somos uma igreja ligada à Convenção Batista Paraibana, à Convenção Batista Brasileira, à Aliança Batista Mundial. Somos uma igreja batista, mas nós não somos uma igreja tradicional. Não. Também não somos uma igreja neopentecostal sem controle, também não. Somos uma igreja viva. Somos uma igreja que prega o evangelho, que acredita na atualidade dos dons. E não tem aquele culto de quarta-feira só aqui na semana tradicional, que vinha bem pouquinha gente. Não. Tem culto todo dia nessa igreja. Posso ouvir um amém? Tem oração da madrugada todo dia, de 5 às 6 da manhã. Tem relógio de oração que já dura 8 anos. Tem culto de oração aqui que é poder de Deus. Se nós que passamos por uma transformação de vida, agora não dá para querer que o evangelho transforme pessoas que não foram mudadas, irmãos. Eu vejo a angústia de várias esposas. Pastor, meu marido não me acompanha. Meu marido é carnal. Ou minha esposa, pastor, não foi transformada ainda. Mas esse milagre, irmão, só quem pode fazer é o Espírito Santo, quando você dá lugar a Ele. É o Espírito Santo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vinho novo. O Evangelho é a graça que precisa ser pregada a todos os perdidos. Eu quero orar hoje, de noite ainda, pelos que fazem transporte de aplicativos, de Uber. Por quê? Porque o camarada que sai na segunda-feira de manhã e ora com a sua família e sai de casa, ele abre o carro dele é um gabinete, o carro dele é um campo missionário, todo mundo que entra ali, ele tem a oportunidade de falar de Jesus, sim ou não? Sim. Temos que orar pelos nossos motoristas de aplicativo para que eles tenham autoridade para pregar o evangelho. A pessoa está dentro do seu carro, você bota o som lá, já tem que ter o planinho feito. A música, a hora de parar, a hora de falar, a hora de ministrar, a hora de... Ah, pastor, mas a pessoa pode não querer aceitar Jesus? Tudo bem, não tem problema, ela vai embora. E se ela quiser? Vai que chegou o dia daquela pessoa no seu carro e você fica calado. Porque o mal, irmãos, os mensageiros do mal, eles não têm vergonha de pregar a destruição, as trevas. Presta atenção nisso. O primeiro gole de cachaça é você quem paga ou é o seu amigo que paga? É o seu amigo que paga. Ele diz, toma aí, é por minha conta, toma. É o mal. O cigarro de maconha, toma aí, sou eu, estou dando, dá uma pitada aí, pá. A cocaína, cheira aí, boy, a primeira. E você cheirou, foi embora. Por que que os mensageiros das trevas têm ousadia de pregar o mal, e nós, que somos os evangélicos, o povo da libertação, o povo que conhece a restauração, temos vergonha de pregar o evangelho? Irmãos, o não você já tem de quem você vai pregar o evangelho, mas você tem que ter coragem de pregar. Você tem que ter ousadia para falar de Jesus, que Ele transformou a sua vida. Dá o seu testemunho lá dentro do Uber. E a pessoa vai dizer assim, como é que eu faço para aceitar esse Jesus? É fácil. Quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você é restaurado, quando você é criado, você tem que falar de Jesus. Na célula, na escola, no trabalho, todo crente precisa aprender a falar de Jesus. Não é só convidar para vir para a igreja. Ah, vamos para a igreja que lá o pastor prega e a responsabilidade é do pastor. Não.
Ah, vamos lá para a célula que você chegando lá. Não. Você precisa abrir a sua boca e falar do Evangelho. Olha o que aconteceu com Hannah Scott nesse filme, porque a diretora da escola parou para ouvir ela e pregar o Evangelho para ela. Solta aí essa segunda parte do filme. Em nome de Jesus, você precisa ter autoridade para pregar o Evangelho. E as pessoas vão ouvir você, porque Deus quer transformar você através da pregação do Evangelho. É na pregação do Evangelho que o milagre acontece. Preste atenção nisso. Oi, Hannah. Quanto você corre no treino? 5 quilômetros, às vezes 8. Os Harrison vêm? Não, senhora. Eles têm aula. Mas eu posso correr. Eu sei que está tendo que pensar em muita coisa. Eu só queria saber como você está. Eu conheci meu pai. Isso é muito importante. Me conta como é que foi. Ele pediu perdão por ter ido embora. Como você se sentiu com isso? Eu ainda me pergunto. Por que ele foi embora? Você acredita que ele sente muito? Talvez. Você sabe que tem um outro pai que sempre amou você. Quer dizer, Deus? É ele mesmo. Escuta, ele não é como seu pai. Ele é um pai perfeito. Ele quer que você o conheça. Como dá para conhecer Deus? Deus se esforçou muito para expressar um amor por você. Você aprendeu na aula de religião que Jesus morreu na cruz. Mas você não entende por quê? Não exatamente. Você foi criada para conhecê-lo e adorá-lo. Mas nós o rejeitamos quando erramos, quando pecamos. É isso que nos separa dele. Então ele mandou o filho dele para pagar o preço dos nossos pecados. E foi um preço doloroso. Mas ele voltou dos mortos para que você se conectasse a Deus. Se confiar nele, se acreditar. Isso é fé. Mas ele não me obriga. Ele só te oferece isso porque te ama. Todo mundo já pegou Hannah. Todos já mentiram, ou roubaram, ou odiaram. Mas quando damos o nosso coração a Jesus, ele começa a limpá-lo. Ele cuida dele melhor do que a gente. Se confiarmos nele. Você gostaria de fazer isso? Sim, mas eu não sei como orar. Tudo bem pra você se eu te ajudar a orar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sou uma pecadora eu sou uma pecadora e eu preciso de um Salvador. e eu preciso de um Salvador. Eu acredito que você seja esse Salvador. Eu acredito que você seja esse Salvador. Então hoje, eu coloco a minha fé Eu coloco a minha fé apenas em Cristo apenas em Cristo para perdoar os meus pecados. para perdoar os meus pecados. Venha viver em mim. Venha viver em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana, isso foi lindo. A Bíblia diz que quando você coloca a fé em Jesus, você é uma nova criação.
Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus aí, irmão? Você está vivo nesse culto? O Evangelho tem poder para transformar ladrões em restaurados, em pessoas restauradas em Cristo. Nós entendemos que o Evangelho tem que ser pregado. Quando o Evangelho é pregado, nós alcançamos o nível que Deus quer que alcancemos, o nível de transformação. Não dá para entrar na igreja com a velha estrutura e não ser transformada com os velhos hábitos. Se você pega uma pessoa que não é crente e coloca aqui dentro, e coloca os novos hábitos nela, vai ser uma saia justa, vai ser uma roupa apertada. Você vai dizer assim, ó, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que dar o dízimo, você tem que servir no ministério, você tem que vir para a oração na madrugada. Vou nada. Por quê? Porque não houve mudança. Não houve vinho novo, é o odre velho, querendo fazer adaptações. Não dá. Você nunca vai se encaixar na igreja. Por quê? Porque você não nasceu de novo. Quando você nascer de novo, você vai acordar de 4:30 da manhã e vai vir para a oração da madrugada porque você ama Jesus. Não é pelo seu pecado, não é pelo seu comodismo, não é pelo seu conforto. Pelo contrário, quem é crente sai da zona de conforto e vai de cima, vai buscar aquilo que é do alto. Paulo diz isso, não busque as coisas aqui da terra, que a corrupção, que a concupiscência, que as coisas daqui deterioriza, busque as coisas que são do alto, onde vem o poder. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vem dos céus, queridos. Nós não podemos entrar na igreja sem mudança. A porta de entrada da igreja não é essa do templo. Aqui é só a grande celebração. A porta de entrada para a igreja de Jesus é o novo nascimento. É a nova vida em Cristo. É quando o evangelho toca, como tocou nessa menina aí, ó. E a professora aproveitou o gancho. O meu pai me abandonou, mas o Pai eterno nunca abandona você. Dentro do Uber, imagine isso, irmãos. Imagine você poder ganhar as pessoas na sua faculdade. Pessoas angustiadas vão procurar você. E você tem que ter uma palavra de vida eterna. Você tem que ter uma palavra de reconciliação. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Terceiro e último lugar. Repita comigo. Vinho novo requer odres novos. Quebra com tudo, irmão, hoje. Quebra com essa estrutura velha aí do seu coração. Quebra. A Bíblia diz no versículo 17... Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se fizer isso, as vasilhas se romperão, e vinho se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas novas. Ambos vão se conservar. É o novo de novo. É o novo sendo restaurado, o vinho novo, os odres novos. Os odres velhos eram bolsas que eram estragadas. Mas o vinho novo, se você coloca ele numa bolsa nova, se você muda, se você quebra, se você namora com alguém e tem uma vida sexual ativa, isso é pecado. Se ninguém falou para você ainda, eu estou falando hoje. O sexo só é abençoado por Deus no casamento. E quando você se converte, a noiva não se converte. E a noiva diz, estou fora desse namoro santo. E você vai dizer assim, filha, se você não quiser mais, não tem problema, porque eu estou em Cristo. E eu quero uma noiva agora pura. Uma noiva santa, uma noiva restaurada. Não dá para viver o evangelho light ou de acordo com o que você quer moldar ele, não dá. O evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus que transforma vidas. O que Jesus quer nos ensinar, nessa terceira aplicação, é que a vida nova no Espírito não cabe dentro de vasilhas velhas. O vinho novo, o evangelho, transforma o interior do homem, o seu coração. O vinho novo representa a vida abundante em Cristo e o mover do Espírito agora transformador. João 10:10 diz assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenha em abundância. Vida plena, vida cheia de gozo. Os odres novos somos nós. Repita comigo, os odres novos somos nós. E o vinho novo é o Espírito Santo. Ele é derramado em você, ele transforma arrependimento, ele regenera, ele renova, ele quer quebrar a sua estrutura nesse mês de outubro e quer fazer uma estrutura nova. Novamente, novo coração, novas atitudes.
Presta atenção agora, nessa terceira e última parte desse filme. Como uma pessoa que era ladra, que era cleptomaníaca, que roubava, ela foi evangelizada por alguém. A diretora da escola falou com ela. Ela ouviu o evangelho. Ela foi para a palavra. Ela começou a ler Efésios, capítulo 1, capítulo 2, e ela foi vendo quem ela era em Cristo. Olha agora como é que está essa menina, que foi transformada pelo poder de Deus, e quando o professor pergunta, ela vai lá, professor, pergunta agora quem eu sou, pergunta agora quem eu sou, que eu vou responder para você, quem eu sou depois da transformação do Evangelho, quem eu sou depois da transformação do Evangelho. Olha que coisa linda. Você tá bem? Me pergunta quem eu sou. Me pergunta quem eu sou. Quem é a Hannah Scott? Eu fui criada por Deus. Ele me projetou. Então eu não sou um erro. O filho dele morreu por mim. Só para que eu fosse perdoada. Ele me escolheu como filha. Então eu fui escolhida. Ele me redimiu. Então eu sou querida. Ele me mostrou a sua graça para que eu pudesse ser salva. Ele tem um futuro para mim. Porque Ele me ama. Eu não tenho mais dúvidas, treinador Harrison. Eu sou filha de Deus. Queria que você soubesse. Quando você é transformado, a sua vida muda. E olha quais as atitudes de uma nova criatura. Você tem que voltar lá. Você tem que voltar lá, onde você foi danificado, onde você roubou, onde você foi marginalizada, porque o Evangelho transformou você. E agora, Hannah Scott vai voltar no caminho velho, lá onde ela passou, onde ela roubou. E olha só o que é que acontece na vida dessa menina, quando ela é alcançada pelo Evangelho, quando ela é transformada em Cristo, ela volta lá e vai consertar todas as coisas. Essa caixinha foi tudo que ela roubou das pessoas e deixou aí guardado. Não é fácil voltar lá no pecado e dar a cara a tapa. Aleluia! Você pode aplaudir a esse Deus que transforma vidas. Esse é o Deus que muda, irmãos. Esse é o Deus que transforma pecadores em pessoas regeneradas em Cristo.
Eu fui criada por Deus, Ele me projetou, eu não sou um erro, eu sou uma bênção. O Filho de Deus morreu por mim só para perdoar os meus pecados. Ele escolheu como filha, eu fui escolhida, Ele me redimiu, eu sou perdoada. Ele me mostrou a sua graça para que eu pudesse ser salva. Ele tem um fruto para mim, porque Ele me ama. Eu não tenho mais dúvida, eu sou filha de Deus. Repita comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Preste atenção que eu estou encerrando. Em Cristo somos abençoados. Ela leu Efésios, capítulo 1 e 2. Efésios 1, 3 diz, bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me abençoou. Você é abençoada. Em Cristo somos escolhidos, porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Efésios 1, 4, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Oh, nós somos escolhidos, somos predestinados, Efésios 1, 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Somos eleitos. Eleição e predestinação não são a mesma coisa. Romanos 8, 29 diz, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Na eleição, Deus nos escolheu. Na predestinação, Ele vai ao seu encontro. A eleição é uma escolha, a predestinação é um plano. Queridos, como parte de nossa identidade em Cristo, nós fomos predestinados. E nós somos escolhidos por Deus. Em Cristo nós somos filhos. Romanos 1,5 vai no amor e nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. Você é filha, você é amada. Romanos 8,19 diz, toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. As pessoas estão esperando você se posicionar. Quem é você? Quem é Hannah Scott? Quem é você que está aqui sentado nessa cadeira hoje? Em Cristo somos libertos. Efésios 1,7 vai dizer que nele temos a redenção por meio do seu sangue, pelo perdão dos nossos pecados. Queridos, em Cristo nós somos perdoados. Versículo 7, nele temos a redenção por meio do seu Filho, pelo seu sangue, e o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da sua glória. Somos selados. O selo do Espírito Santo está em nós. Efésios 1,13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade e o evangelho que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Somos herdeiros. Romanos 8,17, se somos filhos, também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, irmãos. Todas as bênçãos que Cristo vai herdar, que Cristo herdou, nós somos co-herdeiros com Ele. E por fim, Romanos 8,37, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que me amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E você não pode ficar calado. Essas cadeiras vazias perto de você são as vidas que você ainda não falou de Jesus para elas. A igreja cresceu, a igreja tem espaço agora. A igreja entupida de gente, não tinha condição das pessoas, as pessoas iam embora. Mas agora tem espaço. A treliça cresceu.
Cadê as videiras? Cadê o vinho novo? Cadê as vidas que você não está trazendo? Cadê as vidas que você não está ganhando? Elas precisam sentar nessas cadeiras. Os seus vizinhos lá na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, estão lá, esperando a revelação dos filhos de Deus, que moram naquela casa há tanto tempo, e ninguém vai lá para perguntar: ei, irmã, é aqui que tem crente? É aqui que tem um som de uma célula? Numa quarta-feira de noite? A estrutura velha diz que você tem que vir para a igreja, mas o vinho novo diz que você tem que ir ao encontro dos pecadores. Quem está me entendendo diz amém. Não dá para viver esse evangelho só de ficar sentado, irmão, e ser religioso. Jesus não chamou você para isso. Jesus chamou você para ganhar vidas. Jesus chamou você para fazer discípulos. Ah, mas eu já fui, pastor. Nessa igreja que eu já fui líder de célula. Já participei de todos os grupos aqui da igreja. E aí? Cadê as vidas que você trouxe? Esse ano de 2025, já se passaram 10 meses. Quantas pessoas você falou de Jesus para elas? Quantas pessoas você ganhou? Consolidou elas? Treinou elas? A gente só solta uma pessoa quando ela estiver pronta para ganhar outra, irmãos. E discipular outra. Ah, mas o ministério da igreja eu sou responsável. Aqui, irmãos, é só treinamento. Deus não chamou você só para isso. Deus chamou você para ganhar as vidas. Abrir a sua casa. Pregar o vinho novo. O vinho novo de Deus. Ah, mas eu estou cuidando da minha profissão, pastor. O senhor não sabe, não é luta. É luta por cima de batalha. É a semana todinha investindo em você. Capacitação do trabalho, pós-graduação, doutorado. Ah, mas eu ajudo pessoas. Qual é a missão que Deus te chamou, filho? Foi para levar o vinho novo dele. Você tem que sair dessa estrutura velha. Eu estou cantando essa bola aqui desde janeiro. Quem está me entendendo e está agindo, Deus já está usando essas pessoas. E as vidas que chegam aqui, hoje de manhã no apelo, pessoas foram convidadas das células. Estavam aqui, chegaram aqui chorando hoje de manhã. Que coisa linda. Você olha como espectador e diz: rapaz, que coisa linda, pastor, a igreja está uma bênção. E você? Faz parte de que igreja? Da que vai atrás dos perdidos? Ou a que só cuida dos seus investimentos, prazeres? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Nós vamos cantar uma música. E enquanto cantamos, deixa o Espírito de Deus agir no seu coração. Ou melhor, em vez de ficarmos sentados, se você quer ser um vinho novo, se você quer rasgar esse odre velho hoje, aonde você estiver, corajosamente, fica de pé agora. Você que é igreja, você que quer sair da zona do conforto, você que quer romper esse pano velho, esse trapo de imundícia, você que quer romper com essa estrutura velha e quer ser um vinho novo, você quer fermentar em vidas novas, fica de pé e adore ao Senhor conosco, no nome do Senhor Jesus.